Sejam bem-vindos, eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós estudaremos os conceitos iniciais de cinemática. Então nós iremos introduzir uma matéria que é importantíssima para o estudo da Física, assim como para os vestibulares, inclusive o Enem. Bom, e o que é a cinemática, né? A cinemática é a área da física que estuda o movimento. Então, para entender bem a cinemática, nós temos que ter em mente alguns conceitos importantíssimos. O primeiro conceito que estudaremos hoje é o referencial. Então, vou te fazer uma pergunta importantíssima. Você aí, está parado ou você está se mexendo? Bom, a resposta correta é depende, né? Depende do quê? Depende de quem está vendo. Então, por exemplo, alguém que está aí vendo o vídeo com você vai te ver parado, provavelmente, né? Mas, por exemplo, alguém de fora da Terra iria te ver mexendo. Então o referencial é isso, é quem observa a situação que nós estamos analisando. Eu, no meu referencial, estou parado. Um carro que está ali na rua passando, eu vou falar que ele está andando, que ele está em movimento. O motorista daquele carro vai olhar para o volante dele e vai falar que o volante dele está parado. Mas eu vou ver o volante dele mexendo. Então, no meu referencial, o volante dele está em movimento, enquanto no referencial do motorista, o volante está em repouso. O conceito de referencial é muito importante porque é a partir dele que iremos compreender melhor o estudo do movimento. Então, o corpo ele pode estar ao mesmo tempo em movimento e parado, né? Como eu mesmo disse, eu estou parado em relação a mim mesmo, mas alguém de fora da Terra vai me ver mexendo. Então, o movimento é um fenômeno que depende do referencial. Então aí você que me pergunta, existe algum referencial melhor do que outro? É uma pergunta bem interessante, mas a resposta é não. Todos os referenciais são igualmente bons para descrever algum tipo de fenômeno, algum tipo de movimento. E por todos os referenciais serem igualmente bons, não existe um referencial absoluto. Eu, para mim, estou parado, um astronauta em órbita da Terra vai me ver mexendo, um outro astronauta, por exemplo, de fora da galáxia, vai ver esse outro astronauta em movimento. Então não existe um referencial que é absoluto, não existe um referencial que é melhor que os outros. Todos os referenciais são igualmente bons para descrever o fenômeno do movimento. O segundo conceito que iremos analisar é o conceito de posição. A posição de um corpo é o lugar onde um corpo se encontra no espaço. E essa posição depende de um referencial. Então, para um referencial aqui no quadro, a minha mão está em cima dele. Para um referencial, como por exemplo você, está aí na frente. Então a posição da minha mão depende do referencial analisado, né? Então a posição é o lugar no espaço onde um corpo se encontra. Se ele variar a posição, nós iremos falar do terceiro conceito. O terceiro conceito é o de trajetória. Então a trajetória de um corpo é o conjunto das sucessivas posições de um corpo. Então, por exemplo, o meu corpo inicialmente está aqui, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, e assume essas sucessivas posições. Então a trajetória dele, eu poderia falar que, por exemplo, é isso aqui, ó. Então, são os pontos que constituem as sucessivas posições dele. Então nós podemos falar da existência de diversos tipos de trajetória. Uma bem importante é a trajetória retilínea. Então, as posições de um corpo assumem uma trajetória que é linha reta. Ou seja, eu consigo passar uma linha reta entre esses pontos e essa trajetória vai ser retilínea. Um outro tipo de trajetória é a trajetória que é circular. Então eu posso pegar aqui os sucessivos pontos em que eu consigo falar que o conjunto deles forma um círculo, né? Então eu faço aqui o conjunto dos pontos e eu vejo que forma um círculo, né? Então uma trajetória retilínea, uma trajetória circular. Beleza, nós falamos desses conceitos iniciais, mas tem um conceito que é um dos mais importantes de todos quando nós falamos de movimento. É esse o conceito que define se um corpo está em movimento ou não. Não é apenas um conceito, é uma grandeza. Então o que é uma grandeza?
é tudo aquilo que nós podemos medir. Então, como que a gente mede o movimento de um corpo? A gente mede o movimento de um corpo a partir da sua velocidade. Então, a velocidade é o que define se um corpo está em movimento ou não. Como o movimento ele depende de um referencial, a velocidade também depende de um referencial. Então, o que é essa velocidade, né? A velocidade é a rapidez com que um corpo se move. Então, nós iremos definir dois tipos diferentes de velocidade. A velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. Então, o que é essa velocidade escalar média? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou pegar um carro aqui, vou dirigir até uma cidade relativamente afastada. Vou andar 500 km até chegar nela lá. Então, eu vou pegar o carro, até eu chegar na estrada eu vou ter uma certa velocidade, chegando na estrada eu vou ter uma outra velocidade, eu consigo ir mais rápido, né? Quando eu chegar próximo de cidades eu tenho que reduzir essa velocidade, pode ter perigo de acidentes, e até chegar no meu destino final eu tive diferenças em mudança de velocidade. Como é que eu defino a minha velocidade escalar média sabendo que eu tive diferentes velocidades ao longo do meu caminho? Eu irei definir da seguinte maneira. A velocidade escalar média, a gente pode colocar como sendo Vm, é igual à distância total percorrida dividido pelo tempo total de trajetória. No meu exemplo aqui, eu vou andar uma distância total de 500 quilômetros e eu ando esses 500 quilômetros em 10 horas. Então, eu vou fazer a divisão da distância pelo tempo e vou achar aqui, ó, 50. 50 o quê? Quilômetros por hora. Então, a minha velocidade escalar média nessa minha viagem foi de 50 km por hora. Então, a minha velocidade, nesse caso, ela vai ser medida em km por hora, que é a unidade de medida dela. E o que é essa velocidade escalar instantânea? Basicamente, é a velocidade que você tem a cada instante. Então, na minha viagem, eu disse que eu fiz diversos trechos com diferentes velocidades. Então, dentro da cidade, eu tive que descrever velocidades menores. Na estrada, eu posso acelerar, posso ter grandes velocidades. E isso me mostra que eu tenho diferentes velocidades ao longo do meu trajeto. A minha velocidade instantânea é aquela que eu tenho quando eu estou olhando lá para o velocímetro, né? Então eu estou lá dirigindo o carro, vejo lá 60 km por hora no velocímetro. Então essa é a minha velocidade instantânea. Mas professor, como é que você faz esse curto intervalo de tempo? Como é que você consegue medir esse intervalo de tempo pequenininho? É bem simples. O radar de velocidade, né? Então o radar de velocidade consiste da seguinte forma. Eu vou pegar aqui meu corpo, meu carro. Ele vai passar na estrada, onde tem duas marcações. Aqui é onde tem um dos terminais do radar. Aqui é onde tem outro terminal do radar. Então o carro vai passar a primeira roda aqui, vai disparar o cronômetro. Ele vai passar a primeira roda aqui, vai parar o cronômetro. Então ele vai medir aqui, ó, o intervalo de tempo. Como essa distância aqui é parametrizada, se você percorre essa distância num tempo muito curto, corre o risco de você estar passando no limite de velocidade. Já que o tempo aqui, ó, é pequenininho. Você consegue medir a velocidade em todos os instantes. Então, muitos motoristas, quando eles estão vendo que eles podem levar uma multa por excesso de velocidade, né, o que eles fazem? Chegam no radar, eles pisam no freio e diminuem a velocidade. O ideal é que todo mundo ande no limite de velocidade. Mas como o radar ele não consegue medir a velocidade em todos os instantes da viagem de um carro, ele é colocado em posições estratégicas para que os motoristas não ultrapassem o limite de velocidade. Então olha só, eu vou medir aqui a velocidade instantânea como sendo a distância percorrida sobre o tempo percorrido. Só que esse tempo aqui, ó, tem que ser pequeno.
Bom, então agora estudaremos o movimento retilíneo uniforme. Como que podemos caracterizá-lo? É um movimento, né? Então, tem velocidade retilíneo. Significa que a trajetória é uma linha reta. E uniforme. O que significa essa parte de ser uniforme? Significa que a velocidade ela é constante. Então, qual que é a característica importante desse movimento? Como é uma velocidade constante, significa que ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, um corpo que se move a 10 km por hora, em cada hora ele anda 10 km. Isso não varia, ou seja, na primeira hora ele andou 10 km, na segunda hora ele andou mais 10 km, na terceira hora mais 10 km e assim sucessivamente. Então vamos definir a velocidade no meu movimento. Então a velocidade é a distância que ele percorre num tempo. Posso reescrever isso e falar que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui de 10 km por hora, se o corpo anda durante 5 horas, vai ser 10 km por hora durante 5 horas, então vai dar uma distância de 50 quilômetros. Beleza? Então vamos analisar graficamente o nosso MRU. Para a gente fazer uma análise gráfica, a gente precisa de uma coisa importantíssima, que é uma equação. Então, para a gente fazer essa análise gráfica, a gente precisa de uma equação do movimento. Então, vamos analisar o movimento para que a gente consiga equacioná-lo, né? Então, como é uma trajetória retilínea, posso pensar que a trajetória tem esse formato aqui. Então, ele sai dessa posição e chega nessa posição. Eu posso falar que a distância que ele percorreu foi essa aqui, concorda? Mas eu posso falar que ele sai dessa posição e chega nessa posição. S maiúsculo é o símbolo de posição. Esse Ozinho aqui significa posição inicial. Essa aqui vai ser minha posição final na minha análise, tá? Então eu posso falar aqui, ó, que a minha distância percorrida é igual à posição menos a posição inicial. Então a posição menos a posição inicial, essa distância. O final menos o inicial, a gente pode chamar de variação. Variação vai ser esse símbolo aqui, ó, que é um triângulo, que na verdade é uma letra grega que a gente chama de delta. Possivelmente vocês já viram ela na fórmula de Bhaskara lá na matemática. Então a gente pode definir a velocidade aqui, ó, como sendo a distância sobre o tempo, né? Então, como a gente pode ver, a velocidade é a variação da posição sobre o intervalo de tempo. Beleza? Então, expandindo isso aqui, ó, vai ficar que o V é igual a S menos o S inicial dividido pelo tempo menos o tempo inicial também. A gente começa a contar do zero para melhorar a situação aqui. Então, eu posso falar que a velocidade ela é igual a S menos o S0 sobre o tempo. Passo multiplicando, então eu falo aqui que a velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0. Vou passar para lá somando e vou reorganizar. Então, aqui, ó, a posição é igual à posição inicial mais a velocidade pelo tempo. Essa aqui, ó, é a minha equação do movimento. Mais especificamente, a equação horária do movimento. Porque eu vou associar a posição com o tempo. Então, a nossa análise gráfica ela vai começar com um gráfico de velocidade. Como que a velocidade varia no tempo? Ô professor, mas você não falou que a velocidade é constante ao longo do tempo? Exatamente. Se ela é constante, eu posso falar assim que o gráfico vai ser uma reta
horizontal. Então a velocidade é igual a uma constante. Então aqui é uma função constante. Professor, é só isso que tem nesse gráfico que a gente pode analisar? Não, tem uma coisa que é importantíssima que a gente vai analisar, que vai ser o seguinte. Num gráfico de velocidade por tempo, eu posso pegar aqui, ó, um certo tempo aqui, ó, e quero saber o seguinte. Qual que é a distância que ele andou nesse tempo? Mas é fácil, né? Não era velocidade vezes o tempo não é igual a distância? Então é só multiplicar a velocidade pelo tempo, né? A velocidade que ele tem aqui pelo tempo. Exatamente. No meu caso aqui, ó, eu consigo ver que essa distância é igual à área. Então eu posso falar que a área do gráfico é a distância. Então eu vou pegar a minha área do gráfico aqui, ó. Falar que essa área do gráfico aqui, ó, é a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo. Então quer dizer que num gráfico de velocidade por tempo, eu posso falar que a área dele equivale à distância que um corpo percorre. No MRU é fácil de ver, multiplicar pelo tempo a velocidade dele. Em outros gráficos em que a velocidade varia, vai continuar sendo a mesma coisa. Achar a área equivale a achar a distância percorrida naquele intervalo de tempo. A nossa segunda análise é do gráfico de posição. Gráfico de posição por tempo. Então a simbologia aqui, ó, de posição por tempo é SXT. Da forma que aqui a velocidade é VXT. Posição por tempo, né? Então como é que eu vou associar a posição de um corpo com o tempo? Vamos voltar lá na equação que a gente descobriu. S é igual a S0 mais VT. A posição inicial é a posição onde um corpo começa o movimento, ou seja, é a posição onde o tempo é igual a zero. Então essa parte aqui some. Então quando o tempo é igual a zero, a posição inicial vai ser aqui, ó. Vai ser onde o corpo corta o eixo. Então eu posso pegar aqui, ó, e falar que isso aqui é uma constante e a velocidade também é uma constante. Então esse aqui se assimila a um gráfico do tipo y é igual a ax mais b. Que gráfico é esse? Uma reta inclinada, uma função de primeiro grau. Onde nós falamos aqui, ele vai estar mais inclinado ou menos inclinado quanto maior for ou menor for a velocidade. Ou seja, a minha inclinação é a velocidade. Então a inclinação de um gráfico posição por tempo é a velocidade. Professor, nesse gráfico aí, a área é importante? Não, a área não é importante aqui não. Nós nem nos preocupamos em calcular essa área aqui porque ela não vai dar nenhuma informação relevante para a gente, tá? Então, não tem nada a ver a área num gráfico de posição por tempo. A gente pode classificar o movimento como sendo progressivo ou retrógrado, né? Um movimento que é progressivo é aquele movimento que o corpo descreve em que ele vai para frente, ele atinge posições cada vez maiores. Então, o movimento progressivo, ele vai para frente em relação ao meu referencial. Então, o corpo anda para frente. Então, a posição dele, a posição aumenta. Então, ele está no 1, ele vai para o 2, ele vai para o 3, ele vai para o 4. Então, cada instante de tempo que passa, a posição dele vai aumentando. De forma análoga, nós podemos falar que o movimento que é retrógrado é aquele que o corpo anda para trás. Ou seja, a posição dele diminui. Então quer dizer que a posição dele fica cada vez menor. 5, vai para o 3,
vai para o 1, chega no -1, vai para o -3. Então ele pode ter posições negativas, pode ter posições positivas. Então o movimento que é retrógrado, ele atinge posições cada vez menores, podendo ser negativas também. Beleza? Pessoal, para finalizar aqui, vamos para essa parte aqui, ó, é fundamental para essa aula, que é a unidade de medida em que a grandeza, a velocidade, vai ser analisada, né? Então a gente sabe que a velocidade é igual à distância pelo tempo. Então a gente viu que ela pode ser medida aqui, ó, em quilômetros por hora. Só que nós temos um sistema de medidas que ele é internacional, que ele padroniza unidades de medida para que a gente consiga fazer os cálculos de modo padronizado. Para a distância, nós diremos que a unidade padronizada é o metro. E para o tempo é o segundo. Então a gente pode medir em quilômetros por hora, ou metros por segundo, ou qualquer unidade de medida que divida uma distância por um tempo. Então uma jarda por minuto, por exemplo, é uma possibilidade. Ou então uma polegada por ano, outra possibilidade. É a mesma coisa medir em quilômetros por hora ou em metros por segundo? A resposta é não. Então a gente tem que saber como mexer, como alternar entre as duas. Então olha só. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero converter entre metros por segundo e quilômetros por hora. Então olha só. 1 km por hora vale 1 km equivale a 1000 metros sobre 1 hora em segundos. Pessoal, não sei fazer essa conta não. Bom, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então eu vou falar que 1 km por hora vale 1 sobre. Vou pegar aqui minha vírgula e andar 1, 2, 3 casas. 3,6 metros por segundo. Então quer dizer que se eu dividir 1 metro por segundo por 3,6, eu chego em km por hora. Então eu vou passar o 3,6 multiplicando. Então eu vou falar que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Então se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, como por exemplo, 10 metros por segundo vezes 3,6 equivale a 36 km por hora. Se eu quiser fazer o caminho contrário, só dividir. Então, dividir por 3,6. Então, se eu quiser passar, por exemplo, de 72 km por hora, eu vou dividir por 3,6 e vou chegar em 20 metros por segundo, né? Então, meus exemplos foram 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora e 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Belezinha? Pessoal, essa é a primeira parte da cinemática e nós iremos avançar nela estudando os outros movimentos, como por exemplo o movimento retilíneo uniformemente variado, em que ele tem uma grandeza que é chamada de aceleração. Mas isso aí é um assunto de outra aula, beleza? Eu queria agradecer cada um de vocês mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Se você gostou dele, curte aí, compartilha, comente aí o que você achou, se inscreva no canal caso você seja novo e tudo isso me ajuda a continuar fazendo conteúdo, beleza? Muito obrigado aí a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo.